A Marvel Comics é uma madrasta vil e cruel que, mesmo quando entrega belos presentes, ainda assim me deixa triste e deprimido. Hoje, no Chico Barney Comics, vamos falar do Quarteto Fantástico de Ryan North e uns pangaré que desenham mal pra caramba, mas são outros problemas que nós vamos discutir hoje. Eu adoro o cheiro de gibi novinho pela manhã. E sabe onde gosto de adquiri-los? Vá na Comic Bon. Peça seu gibi na Comic Bon. Use o cupom CHICO10. Seja feliz na Comic Bon, parceira institucional deste canal. Partiu Comic Bon. Queridos amigos, o tema de hoje é Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico que está na sua nova encarnação aqui, nova série da Marvel sendo lançada pela Panini no Brasil. 2 volumes já foram lançados, contemplando aí o número 1 até o número 11, com o texto do magnético Ryan North e a arte lamentável, a arte deprimente de Ivan Coelho e Ivan Fiorelli. Os dois, olha só, precisa de 2 artistas para arruinar um gibi bom hoje em dia. Eu falo mais sobre eles daqui a pouco. Ryan North, talvez você conheça, de grandes obras como Unbeatable Squirrel Girl, A Menina Esquilo, A Garota Esquilo, um gibi galhofento, um gibi que durou bastante tempo, com uma vibe meio indie, né? Ryan North, ele é meio filhote do Matt Fraction. Manja, o Matt Fraction, ele é modernete, ele é ligadinho, ele é internauta. Aqui, ó. Esse Invasão Secreta recente aqui é dele também, junto com um cidadão chamado Mobile, Francesco Mobile. Bom, esse Quarteto Fantástico aqui, gostaria de já deixar estabelecido que é um excelente gibi. Este gibi é um excelente gibi. Se você ainda não leu, se você gosta de história em quadrinhos, se você se interessa minimamente pelo conceito do Quarteto Fantástico, meu amigo, este é o gibi para adquirir. Este é o grande gibi, na minha humilde opinião, sendo lançado atualmente nas bancas. Ele trabalha com o conceito do quarteto de maneira bastante satisfatória. Eu, se você não sabe, sou um dos maiores sommeliers, connoisseur. Eu sou um grande connoisseur de Quarteto Fantástico aqui no Brasil. Li muita coisa, gosto de muita coisa obscura, que nem sempre é discutida e levantada, e acho muito interessante a visão de Ryan North, que nesse primeiro episódio, nesse primeiro volume, que foi o que eu li até agora, ainda não comecei a ler esse aqui, mas esse primeiro volume aqui, nós temos 6 histórias, em que ele estabelece o novo status quo do grupo. Um problema que eu gostaria de trazer aqui. Ele usa mais ou menos, rigorosamente, o mesmo subterfúgio narrativo que Zeb Wells, o detestado aqui por vocês, Joseph Wells, em Homem-Aranha. É verdade. Ele começa a história de um ponto no futuro e aí leva algumas edições para explicar o que aconteceu. Por quê? Para conseguir ter uma quebra mais direta e mais contundente em relação ao roteirista anterior, no caso, Dan Slott, que fez também uma ótima, minha humilde opinião, ótimo run do Slott no gibi do quarteto. O Ryan North parte para o futuro para poder estabelecer a sua visão um pouco mais genuína a respeito de cada um dos personagens. Ele é claramente um cara, pelo menos aparentemente, que é um entusiasmado com esses personagens. Ele usava bastante alguns elementos do quarteto no Garota Esquilo até, mas aqui a gente vê as primeiras 3 edições ele tratando de cada um dos personagens. Na primeira é o Coisa com a Alicia, na segunda é Reed e Sue, e na terceira o Johnny Storm, e aí na 4ª edição, quarteto, eles finalmente se reúnem e a gente começa a entender por que eles estavam separados, o que aconteceu com o time de base, né, com a seleção de base lá, o Franklin, a Valéria, os 2 filhos ET do Coisa, que também sumiram e tal.
E aí ele explica tudo bonitinho, então, mas ele não perde uma característica dele que eu amei, que é cada edição é uma história. Por mais que a gente tenha um grande arco sendo desenvolvido, cada edição traz uma aventura diferente, de certa maneira trazendo de volta o espírito do que era o Quarteto Fantástico, lá naquelas clássicas edições do Jack Kirby e de muitos outros criadores que vieram, né, na esteira, o clima, aquele clima de gibi de antigamente, e ele faz isso com uma linguagem extremamente contemporânea, ele faz isso com uma visão científica muito curiosa, muito divertida, ele explica os fenômenos que o quarteto tem que enfrentar quase como se fosse um episódio do Mundo de Beakman. Isso tem a ver bastante com a obra do Ryan North, os livros que ele escreve, sei lá o quê. Então é interessante. E aí, e até o próprio conceito dos vilões que ele usa aqui, os desafios que o quarteto precisa enfrentar nesse primeiro encadernado são muito bons. Assim, não são os vilões óbvios, sabe? Eles têm que enfrentar o sol, eles têm que enfrentar uma bactéria, eles têm que enfrentar uma véia que já morreu. É tudo muito interessante, muito criativo. Eu gosto desse espertalhãozinho que é o Ryan North, tá bom? O nerdinho, o queridinho da vovó. O Ryan North tem uma vibe meio queridinho da vovó, assim, meio roteirista de apartamento. Mas é bom, é legal. E as capas do Alex Ross estão bem interessantes. O Alex Ross que fez uma graphic novel bem interessante. Eu gosto daquele gibi do Alex Ross, do Quarteto Fantástico. Pô, mas Chico Barney, mas você começou o vídeo, a thumbnail, é tudo meio catastrófico, tu não ia falar mal desse gibi? Pô, vou falar mal agora. A Marvel tem um grande problema. As editoras norte-americanas têm um grande problema, que assim como quase tudo no mundo também não é novo, que é o problema de estancar o desenvolvimento dos personagens, né? Cada vez que a gente vê ali um roteirista de alguma maneira andar para frente com os personagens, chega o roteirista seguinte, por conta de decisões editoriais, e volta tudo de novo. É o drama de Sísifo na Marvel, sabe? É uma pedra que nunca chega ao cume, né? Então, e para o Johnny Storm, só o cume lhe interessa. Então a gente vê um gibi do Quarteto Fantástico que, na verdade, acho que desde dos anos 90, desde os anos 80, quiçá, final dos anos 80, que é basicamente um remake atrás de remake, um reboot atrás de reboot. É como se aqueles personagens que nós conhecemos nos anos 60, por intermédio de Jack Kirby e Stan Lee, eles tivessem parado de evoluir em dado momento. Eles estão presos num looping, como no Dia da Marmota. Sabe o filme O Dia da Marmota? É isso que a gente vê. Isso faz, de maneira um pouco deprimente, com que a gente perca um dos aspectos mais legais e mais divertidos dos quadrinhos, que é acompanhar a evolução desses personagens e desse universo, né? Eu sempre reclamo disso, e agora eu queria mostrar e contar uma história para vocês a respeito do homem que alguns conhecedores de Quarteto Fantástico dizem que foi o último grande run do gibi em todos os tempos, que foi o Steve Englehart, um roteirista fantástico dos anos 70 e 80 e 90, Marvel e DC, fez de tudo. Ele tá nas bancas com essa Epic Collection do Surfista Prateado, e ele tem uma passagem no Quarteto Fantástico que começa ali em 88, 87, 88, que é muito interessante. Ele assume a revista no número 304. Aqui eu tenho duas Epic Collection dele, falta uma ou duas. Ele começa no 304, aqui tem o 308 e aqui vou até o 333. 333 já é o encerramento da fase dele. Então, na verdade, eu não tenho só o comecinho da fase dele, que são os 4 primeiros números. O que o Steve Englehart ele percebeu em 1987, quando deram o gibizão para ele? Ele falou, porra, desde que o Kirby saiu, esses filha da mãe aqui da Marvel, eles estão fazendo uma repetição eterna, um eterno retorno, meio que do mesmo contexto. Pô. O Reed e a Sue
Ah, eles o tempo todo falam que querem dar um tempo na equipe para criar o Franklin, que tá já há 20 anos com 6 anos. Pô, como que eu faço? Pá e tal. Então ele parte de um pressuposto, que eu acho maravilhoso, que é o seguinte: para o Quarteto Fantástico evoluir, eu preciso mudar esse time. Eu não preciso fazer com que o quarteto seja para sempre a porra desses 4 aqui. Aí ele manda o Reed e a Sue realmente se aposentarem para cuidar da porra da criança, ou ele coloca nos Vingadores, agora eu não lembro. E aí ele começa a desenvolver um novo time. O Coisa liderando, o Tocha Humana junto, e aí ele traz outros 2 personagens, a Sharon Ventura, que aparecia frequentemente no gibi solo do nosso querido Coisa, e a Crystalis dos Inumanos, perfeito? Então este vira um novo Quarteto Fantástico. E aí papo vem, papo vai, acontece um monte de coisa, né? É uma fase divertidíssima, é uma fase muito legal. Eles passam de novo pelos raios, como é que é? Os raios do caramba lá, né? Os raios que ferraram todo mundo. Aí o Coisa fica desse jeito, ele fica recoisado, sacou? Raios cósmicos, né? Raios cósmicos. E aí a Sharon Ventura, que era, pô, né, toda pá e tal, ela vira uma coisona também. E daí a gente tem aqui todo o processo dela lidando com a depressão, ó. Esse aqui é a splash page do número 311. É ela tentando se matar, bicho. Porque ela tá triste, que ela ficou assim e tal. E aí a quantidade de bizarrices que vão se desenvolvendo e tudo mais, a relação do quarteto com os Inumanos muda, porque agora uma delas, né, tá lá e tal. Cara, o negócio anda e anda muito bem, de um jeito muito divertido. Só que aí isso dura basicamente um ano. Um ano. Ali no número 322, que tá aqui, e até isso aqui você já pode entender pela capa, ó, a Marvel fala: chega de inovação, nós queremos tudo fácil de ser reconhecível, a gente quer que os personagens não evoluam muito, a gente quer trazer tudo de novo, tá bom? E aí o cara fala: beleza, então eu vou ter que trazer o Reed e a Sue de novo? Vai. A criança ainda tem 6 anos? Tem 6 anos. Então tá bom. E aí ele fica indignado e ele começa a assinar com outro nome, porque ele não concorda com o trampo e tal. Ele já tinha sofrido um baque, porque ele estava contando uma história da Mantis no gibi que ele escreveu dos Vingadores da Costa Oeste, e daí ele enfia a Mantis aqui para continuar a história dele. Eu queria muito saber o que ele acha da Mantis que a Marvel faz hoje, que não tem nada a ver com isso aqui. Mas aí ele começa a assinar como John Harkness, primeiro como SFX e depois como John Harkness. E aí, cara, é muito interessante. O último desafio do quarteto, e aí é um negócio meio poético, meio interessante, é o seguinte: ele coloca o Quarteto Fantástico que ele vinha desenvolvendo em animação suspensa. E aí eles começam a sonhar com os plots que ele gostaria de ter desenvolvido nos anos a seguir da revistinha e tal. E aí ele coloca esse quarteto para lutar contra 4 clones. Uns clones que não evoluem, os clones que não andam para frente. E tem, enfim, né, na fanficagem dos fãs de quarteto na internet, tem quem diga que hoje os protagonistas dessas revistas são os clones criados pelo Steve Englehart aqui nesse gibi. Então, assim, quem gosta, eu gosto, sempre gostei dos gibis, eu gosto de ficar chafurdando nessas coisas dos anos 80, pela inovação, pelo improviso dos caras, de pensar em coisas novas, sabe, de olhar com menos respeito pelo que vinha antes, ainda que fosse ali uma continuidade, né? Então eu sinto um pouco de falta disso. Eu lamento, porra, numa das edições aqui do quarteto do Ryan North, eu vou até ver se eu acho, quando eles mostram o Franklin Richards junto com a Valéria, eles estão, sem sacanagem, eles parecem que são da mesma idade. Olha isso. Esse é o Franklin, que o Dan Slott pintou o cabelo dele de preto, e essa é a Valéria, meu irmão. Porra, sabe, eu não consigo entender essas decisões da Marvel, eu lamento muito. Aí, mas voltando aqui ao Steve Englehart,
Aí a último quadro dele é o Franklin Richards subindo, voltando para casa e tal. Daí ele fala, Dr. John Harkness, você está escrevendo a biografia do meu pai e tal, quais são as aventuras que ele vai viver e tal. Daí dá um close numa caricatura do Engelhart, e ele fala assim, garotão, mas vai precisar de um cara melhor que eu para continuar contando esta bosta. E aí pronto, aí ele foi embora. Acabou o John Harkness e acabou a evolução do Quarteto Fantástico. Tanto é que a edição seguinte do Quarteto Fantástico, após a saída do Steve Englehart, é o Simonson, Walt Simonson. Aquela clássica fase que todo mundo ama, eu adoro também, mas que é um back to basics, né? Que é basicamente um gibi, um remake, uma continuação ali do negócio mais feijão com arroz possível. Reed Richards, Doutor Destino, tal, Viagem no Tempo, parará, parará, parará. Legal, ótimo, não tenho nada contra, mas fica um amargor aqui de saber que esses personagens, desde 1989, não andam para frente. E quando andam, quando dão 2 passos para frente, depois dão 5 para o lado. Essa que é a verdade. Mas, de novo, gibizão. Assim, espetacular. Muito bom o roteiro do Ryan North. Ele conhece os personagens, ele entende os personagens, ele traz aqui pontos de vista muito interessantes e muito... ele é espertinho sem ser tão irritante, sabe? Ele... dá vontade de dar um pescotapa, às vezes dá, mas menos do que o Tom King, por exemplo. Menos que o Matt Fraction. Menos até que o Matt Fraction. A única coisa realmente imperdoável é a arte. A arte eu não consigo gostar, tá? Eu sonho que no futuro a Marvel e a DC, elas repensem algumas decisões que tomaram nos últimos anos e lancem refilmagens de fases clássicas. Eu adoraria reler a Liga do Grant Morrison com um desenhista decente, com uma colorização de gente, sabe? A mesma coisa que esse Quarteto Fantástico. Fico só imaginando isso em mãos um pouco menos horríveis, sabe? Assim, é muito, muito ruim. Eu detesto esse desenho. Mas, vou até mostrar aqui algumas coisas. Sabe, parece... Sabe aquelas revistinhas da Marvel Adventures? Que eles fazem um traço propositalmente, meio desenho animado e tal. É isso, cara. Um negócio genérico, sem graça. Deus que me livre. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? De pensar que foi o Jack Kirby, hein? Jack Kirby fez 102 edições dessa porra para depois chegar Iban Coelho e sei lá quem. Como é que é? Ivan Fiorelli. Meu amigo. Meu amigo. Olha como o gibi já foi um negócio espetacular, velho. Olha esse coisa, cara. Mas enfim, Quarteto Fantástico Ryan North no Chicômetro. Qual é a nota? Qual é a nota, maestro? Nota 8.7, tá bom? 8.7, com muita alegria, com muito orgulho. Desconto os pontos por culpa dessa decisão ridícula de não evoluir os personagens e dos desenhos horrorosos. Mas como é quarteto e Ryan North é menino bom, tá aí 8.7. Quando eu ler esta porra aqui, eu falo pra você se é bom também, tá bom? Depois eu vejo aqui. Vamos ver, não sei. Tá bom? Obrigado. Eu sei que essa semana teve pouco gibi, né? Fiquei falando mais de lançamento de painel. Eu gostei desse truque, tá? Eu gostei desse truque porque eu tive menos tempo de ler gibi essa semana mesmo. Mas acho que fim de semana eu vou conseguir dar um gás. E é nóis, tá bom? Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.
que tem no quarto.